É isso. Deixa eu chamar então Pedro Venceslau, que agora é contigo. Pedro, na sua avaliação, a ida de Jair Bolsonaro pelos próximos 90 dias para casa, nessa prisão domiciliar humanitária e temporária, muda em algo o cenário eleitoral e as estratégias para o presidente Lula, né, para a pré-campanha do presidente Lula, na sua avaliação? Olha, teve um petista que me fez um comentário agora aqui por WhatsApp, que eu achei interessante, não vou revelar o nome dele, foi uma conversa mais reservada, porque ele avalia, esse petista, que os bolsonaristas perdem uma bandeira, que é uma bandeira, nas palavras dele, de vitimização do ex-presidente da República. Não que ele esteja se vitimizando, ele de fato está numa situação de saúde bastante delicada. Mas a questão da prisão dele na Papudinha, diante do estado de saúde de Jair Bolsonaro, era usado politicamente pelos bolsonaristas para atacar o Supremo Tribunal Federal e para aumentar a pressão sobre o ministro Alexandre de Moraes. Então, recentemente, por exemplo, o Flávio Bolsonaro pediu uma vigília de orações para o pai. Agora, portanto, com essa decisão de Alexandre de Moraes, se esvazia um pouco uma das narrativas utilizadas pelos bolsonaristas com caráter político em período eleitoral. Isso alivia um pouco a pressão sobre o Alexandre de Moraes. Depois de ter acontecido uma verdadeira ofensiva dos bolsonaristas, retomando uma interlocução com o Alexandre de Moraes, que estava interditada desde as manifestações que foram feitas de rua no Brasil inteiro contra o STF, especialmente contra Alexandre de Moraes. Uma das pessoas que esteve com Alexandre de Moraes e também com outros ministros do Supremo Tribunal Federal e que estava há algum tempo sem ter essa interlocução foi o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Ele foi para Brasília na semana passada, oficialmente, para tratar de uma pendência relacionada à Sabesp, uma ação impetrada pelo PT e pelo PSOL, questionando a privatização da Sabesp. Mas é evidente que essa não foi a pauta única. A relação entre o Tarcísio e o STF, historicamente, foi boa, desde que ele se tornou governador, mas foi abalada quando ele participou das primeiras manifestações convocadas pelos bolsonaristas contra o STF. A bem da verdade, o governador Tarcísio sempre mediu muito as palavras e cuidou de não elevar demais o tom contra o STF. Mas mesmo assim criou-se uma animosidade, porque o Tarcísio foi, de certa forma, colocado à prova. Foi criticado, por exemplo, por Eduardo Bolsonaro, por não ter entrado no mesmo tom, não ter feito as mesmas críticas da mesma forma que os bolsonaristas naquele momento. Ele foi acusado várias vezes de não estar empenhado na libertação de Jair Bolsonaro, no projeto da anistia e mais preocupado com o projeto pessoal dele. Essa questão já parece totalmente superada. Então, o Tarcísio esteve no Supremo Tribunal Federal, conversou com o Fachin, conversou também com o Alexandre de Moraes, conversou com o Toffoli, enfim, transmitiu essa demanda que foi reforçada por um encontro pessoal entre a própria Michele Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. É simbólico que o ministro Alexandre de Moraes tenha recebido a Michele Bolsonaro. Também Valdemar Costa Neto manteve essa interlocução, tentando falar com o Supremo Tribunal Federal. O senador Ciro Nogueira, presidente do PP, enfim, vários políticos com trânsito no STF colocaram ali, fizeram uma ofensiva unificada para tentar criar esse ambiente favorável que o noticiário concluiu, né, a pressão sobre Alexandre de Moraes. Então, agora, do ponto de vista político, alivia um pouco, até fica para o próprio Partido dos Trabalhadores uma forma a menos de defensiva, né, de dizer que um ex-presidente numa situação de saúde fragilizada está num presídio federal em vez de cumprir a pena dele em casa.